Oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos dando sequência aos nossos encontros, que eu faço esses vídeos maravilhosos para vocês meditarem, né, a palavra, se concentrarem, falarem com Deus através desse momento. E hoje é um encontro muito especial sim também, porque a gente vai falar sobre fé. A gente vai falar sobre essa virtude, esse presente que Deus nos deu. Então, sem mais enrolação, vamos logo começar fazendo a nossa oração inicial, né? Vamos pedir ao Divino Espírito Santo para incendiar os nossos corações, para que a gente realmente nunca deixe de querer estar perto de Deus. Principalmente nesses momentos que nós estamos afastados, que às vezes a gente fica com preguiça, né? Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois é, como eu estava falando, a gente vai falar sobre fé, sobre a virtude da fé. O que é uma virtude? O que é esta virtude da fé? Essa virtude da fé é um presente de Deus para nos salvar. É um dos maiores presentes de Deus para nossas vidas, que é acreditar no mistério, né, no seu mistério. E hoje, para que a gente comece a refletir sobre isso, eu queria logo passar direto para a leitura, para poder a gente falar sobre a fé, né? E antes da gente começar, eu queria que vocês anotassem algumas observações sobre fé. Vocês sabem o que é fé? O que significa fé para você? Eu vou ler aqui no dicionário o que tem escrito sobre o que é fé, tá bom? Fé é firmeza, crédito, confiança, crença religiosa. Tá aqui, bem simples, né? Crença religiosa, firmeza, confiança. Fé é ter confiança, é acreditar em alguma coisa, né? E aqui a gente fala principalmente do que a gente crê, né? É uma crença religiosa, digamos. Então a fé pra gente, a fé para nós cristãos, para nós católicos, ela está relacionada à nossa crença em Deus Todo-Poderoso, né? No Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, naquele Deus, na Santíssima Trindade, que são 3 pessoas e um só Deus, né? É essa a nossa fé. E, pois sim, como eu estava dizendo, eu queria que vocês anotassem algumas coisas relacionadas à fé. Pode ser? Então, quem tá com caderno aí, pega o caderno, abre e faz uma introdução bem bonita, dizendo que a gente vai falar sobre fé, botar a data de hoje, com canetas coloridas e tudo. Eu fechei. Eu tô tirando aqui o catecismo da Igreja Católica, tá? Então vamos lá. O que é fé? Coloquem aí, o que é fé? Fé é uma pura dádiva de Deus que nós obtemos se pedirmos intensamente. Fé é uma pura dádiva de Deus que nós obtemos se intensamente a pedirmos. A fé é a força sobrenatural necessária para alcançar a salvação. É a força sobrenatural necessária para alcançarmos a salvação. Anotaram? Pois é, duas observações.
que a gente vai ver hoje, inclusive na leitura da Bíblia, da passagem bíblica, né? E fala sobre o que é aí, fala que a fé, ela é uma dádiva. Você sabe o que é dádiva? Dádiva é um presente, né? A fé é um presente de Deus para que nós só obtemos se intensamente pedirmos. Então a fé, ela não é como um presente que a gente ganha, por exemplo, no dia do nosso aniversário. Que se a gente pede ou se a gente não pede, geralmente a gente ganha, né, presente no dia do aniversário da gente. Nem que seja só um, nem que seja da avó, da mãe, da tia, da irmã. A gente ganha e às vezes a gente esquece lá e pronto, tudo bem. Aquele presente já fez o que ele deveria fazer, nos alegrou por alguns instantes. Mas a fé não. A fé, ela é um presente de Deus, né? Ela tipo assim, olha, você foi escolhido para receber esse presente. Mas se a gente não pedir todos os dias por esse presente, pode ser que a gente vá deixando esse presente de lado. E ao contrário de um presente, por exemplo, uma caixa de chocolate, ou uma bicicleta, ou uma roupa, né? A fé, ela tem a segunda característica que a gente viu aqui. É uma força sobrenatural que é necessária para alcançarmos a salvação. A gente só consegue ir para o céu, a gente só consegue ter a vida eterna do lado de Deus se a gente tiver fé. Se a gente tiver fé em Deus, né? Se a gente tiver fé na Santíssima Trindade, se a gente tiver fé em tudo que manda a Santa Igreja Católica. E a gente só consegue se salvar dessa forma. Então, assim, diferente daquele presente, da caixa de chocolate, da roupa, da bicicleta, se você não pedir constantemente para Deus esse presente de ser escolhido, de ter fé, a segunda coisa que a gente escreveu, que a gente anotou, a gente já não vai ter, né? Porque sem fé não há salvação. E a nossa fé, a nossa certeza tem que ser que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que Jesus Cristo é Deus e que é através dele que nós podemos ter a vida eterna. Essa é a nossa fé. Esse é o presente de Deus. Vocês lembram que eu falei que antes de Jesus tinha um povo que tinha sido eleito, né? Jesus, antes de nascer, Deus tinha mandado Moisés para reunir o povo dele, e o povo eleito era o povo que ia ser salvo. E como era o nome desse povo, vocês lembram? Eram os judeus, né? Então só quem era filho de judeu, neto de judeu, bisneto e assim sucessivamente era que podia ser salvo. Só que com Jesus todo mundo pôde ser salvo, mas depende só de uma coisa, depende da fé. Para você ser salvo por Jesus, né? Ele não exige nada, ele não exige que você seja filho de judeu, nem neto de judeu, nem que você tenha alguma relação com um judeu. Ele não pede nada disso, não pede nenhuma relação de sangue. Ele tem uma nova aliança pra gente, e essa aliança é a fé. É através da fé que nós somos salvos. E isso é muito bom, porque já pensou se a gente dependesse de ser judeu? A gente nunca seria salvo, né? Provavelmente, porque aqui em Granja mesmo eu não conheço ninguém que é judeu. Não conheço ninguém, nenhuma família que tem alguma ascendência judia. Então, ninguém daqui seria salvo, provavelmente. Mas Jesus não. Ele nos dá essa possibilidade através da fé, através do presente que é receber a fé. E a fé é acreditar no Deus Todo-Poderoso, que a gente sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E acreditar também no que manda a Santa Igreja Católica. É fácil ter fé? Às vezes a gente fica sem fé, não é? Eu já falei no encontro passado sobre o medo, não foi? Vocês lembram que eu falei do medo? Tem medo do escuro, tem gente que tem medo do escuro, e tem medo de azar, e
O que falta para essas pessoas? Será que elas têm fé? Será que a fé delas está forte? Está forte? Está fortalecida? Ou será que a fé delas está abalada? Será que elas estão com medo da pandemia? Será que elas estão com medo de adoecer? Será que elas estão com medo de abandonar, de serem abandonadas ou de abandonarem alguém, de decepcionarem alguém? Será que elas estão com medo? Quando a gente tem medo, significa que a gente está perdendo a nossa fé está diminuindo. E para que a gente consiga recuperar essa fé, vai depender de Deus, claro, tudo depende de Deus. Tudo na nossa vida depende de Deus. Mas também depende da gente. A fé é um esforço que a gente faz. E a meditação que a gente vai fazer hoje é sobre a nossa fé. Será que a nossa fé está forte? Ou a nossa fé está bem fraquinha, bem michuruca? Hein? Então vamos lá, hoje a gente vai fazer uma leitura muito especial do Novo Testamento. A gente vai fazer a leitura de Mateus, capítulo 17 e capítulo 17 e o capítulo 16, versículo 27. Deixa eu procurar aqui para vocês. Eu fechei a Bíblia sem querer e aí eu não sei mais cadê. Pronto. Mateus capítulo 9, versículos 27 a 30. 27 a 30, tá bom? Deu pra pegar? Então, como é bem curtinho, eu vou fazer a leitura, tá certo? Mateus capítulo 9, versículos 27 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Partindo dali, Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: "Acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos dos cegos se abriram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, agora só são 3 versículos. Então vocês vão ler novamente umas 2, 3 vezes e vão perceber o que aconteceu. Quero que vocês meditem, quero que vocês vejam quem era que estava na história, onde que Jesus estava. Vejam aí, leiam aí. Pausa o vídeo, lê mais umas vezes e retorna depois. Então, a meditação. Vamos lá, o que estava acontecendo? Onde que Jesus estava? Dá para perceber nesses 3 versículos? Nesses 3 versículos são bem pequenininhos, né? Então você pode acabar não sabendo onde é que Jesus estava, mas Jesus ele estava em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum era um local onde Jesus morava, onde ele vivia, onde ele estava vivendo, e ele estava fazendo muitos milagres. Nos versículos anteriores fala de um milagre que Jesus fez, que ele curou um servo de um centurião. Ele não sei se ele estava paralisado, não me lembro muito bem, deixa eu ver. E ele foi e curou ele. Ele estava paralisado, tipo, deitado no local, não se mexia. E só porque só porque a pessoa tinha fé em Jesus, Jesus curou esse servo desse centurião. Depois, antes dele fazer o milagre aqui com os cegos, Jesus tinha sido chamado por um homem que a filhinha dele, uma criança, tinha morrido. E aí Jesus foi na casa dessa família e a menina ressuscitou, né? Eram milagres assim grandiosos que estavam acontecendo.
E esses dois cegos, sabendo disso, foram atrás de Jesus e saíram gritando, né? Gritando o quê? O que eles estavam chamando? Quem era que eles estavam chamando? Eles saíram correndo, saíram gritando atrás de alguém. Os cegos diziam, né? Tem compaixão de nós, filho de Davi. E eles estavam se referindo a Jesus, né? Eles estavam chamando Jesus. E por que eles chamavam Jesus? Eles eram cegos. Todo mundo estava acontecendo milagre com todo mundo. O que eles pensaram? Vamos chamar Jesus para que ele faça que a gente enxergue, né? Assim, porque, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, tem algum tipo de doença, a gente já pensa logo que os milagres que elas querem é tipo ficar curado, né? Com relação àquela doença. Eu, por exemplo, eu tenho diabetes. Então, muita gente pode pensar que eu quero ficar curada de diabetes. Então, se eu visse Jesus, ou se fosse do meu interesse, eu queria ficar curada de diabetes, por exemplo, né? E uma pessoa que não anda, a pessoa que não anda, ela também pode ser que o interesse maior dela de seguir Jesus fosse de que ela ficasse boa, conseguisse andar. Então, os cegos também, né? Quando Jesus avistou, já perguntou assim: e o que vocês acham que eu sou capaz de fazer isso? E o que os cegos responderam? Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: faça-se conforme a vossa fé. E o que foi que aconteceu? Os olhos dos cegos se abriram, né? E eles puderam enxergar. E Jesus falou essa frase bem pequenininha, mas que resume tudo sobre fé. Faça-se conforme a vossa fé. Os cegos chegaram lá e podiam ter chamado assim: Jesus, filho de Davi, vem aqui. E quando Jesus fosse curar eles, se dependesse só de Jesus, já pensou, se dependesse só de Jesus, tudo bem. Mas Jesus falou aquela frase, ele disse assim: faça-se conforme a vossa fé. Jesus queria curar eles, mas se os cegos não acreditassem em Jesus, não teria adiantado, não é verdade? Jesus queria curar os cegos. Jesus quer nos curar, Jesus quer curar as pessoas que estão doentes, Jesus quer curar o coração das pessoas que estão tristes, mas depende também da nossa parte. Faça-se segundo a vossa fé, né? Faça-se segundo a fé de vocês. E como é que está a fé de vocês? Eu quero saber nesse momento, né? Como é que está a fé de vocês? Vocês estão realmente acreditando em Jesus, acreditando no poder de Deus na vida de vocês? Ou vocês estão desesperados e com medo, com preguiça? Vocês estão abandonando Jesus? O que é que vocês estão fazendo da vida de vocês? Me contem. Agora, pausem aí, reflitam como está a fé de vocês. Voltando, né? Vocês pensaram como está a fé de vocês? E eu quero saber também, vocês estão com medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que é mais importante nesse momento do que acreditar em Deus? Vocês estão acreditando em azar? Estão acreditando em horóscopo? Estão acreditando que uma estrela vai salvar, vai mudar a vida de vocês? Estão acreditando no poder do universo? Tem gente que acredita nisso, né? Mas só há uma pessoa que pode salvar a gente. Na verdade, 3 pessoas, né? Que são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. E essas 3 pessoas em um só é que tem o poder da vida, o poder da morte, o poder da salvação. Ele é que tem todo o poder. Então a gente não pode se entregar ao medo, a gente não pode se entregar à sorte, a gente não tem que acreditar em sorte, em azar. A gente tem que acreditar no poder de Deus. E o que vai fazer com que a gente seja salvo é o que Jesus falou? É a vossa fé, né? É a fé de vocês, é a nossa fé.
Então depende da gente. A gente tem que tentar, mesmo que a gente esteja com preguiça, mesmo que a gente esteja com medo, angustiado, assustado, a gente tem que tentar ter fé. E como é que a gente tenta ter fé? Rezando. Rezando muito, rezando pouco. Rezando o necessário, rezando o tanto que for necessário. Quando você estiver com medo, quando você estiver assustado, quando você estiver feliz, você tem que rezar. Em todos os momentos. Porque por algum instante que seja, se a sua fé estiver bem fraquinha, bem michuruca, você tem que fortalecer a sua fé, porque é a vossa fé que vai vos salvar, né? É a vossa fé que vai fazer a diferença. E aí, agora, nesse momento, depois que a gente já falou sobre a palavra e tudo, eu queria fazer aquela oração, né? Uma oração para a gente mostrar para Jesus Cristo, para a gente mostrar para Deus no que a gente crê, né? A gente não fez, eu não passei para vocês pelo WhatsApp aquela oração, o ato de fé. Então, nesse momento, para a gente mostrar para Deus que a nossa fé é enorme, que a nossa fé é gigantesca, que a gente tem fé nele, em todo o poder dele, a gente vai fazer aquela oração, pode ser? Então, vamos lá. O nome da oração é ato de fé. Então, é o resumo do tamanho que é a nossa fé. Em que é a nossa fé, né? Vamos lá? Eu creio firmemente que há um só Deus, em 3 pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao 3º dia. Creio tudo o mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou, e nesta crença quero viver e morrer. Nesse momento que a gente já fez o nosso ato de fé, né? A gente entrega para Deus todos os nossos pensamentos, todos os nossos medos, os nossos sofrimentos. E agora eu vou falar, a gente vai passar para o outro momento que é a contemplação, e eu vou falando para vocês algumas palavras. Vocês pegam novamente o caderno de vocês, tá? E eu vou falar algumas frases. E eu quero frases ou palavras, e eu quero que vocês me digam, escrevam, né, na frente das palavras que eu ditar, sugerir para vocês, o que é que elas estão significando para vocês nesse momento, né? E para que é isso? Para que vocês vão escrever isso? Para ver que tamanho que está a fé de vocês. Se a fé de vocês está grande e forte, ou se a fé de vocês está bem fraquinha. Tá bom? Então eu vou dizer uma palavra e vocês vão dizer o que significa, tá bom? É o que o coração de vocês disser. Não importa se a fé de vocês está pequena ou não. Se ela estiver pequena, você tem que fazer com que ela cresça e fique forte. Então vamos lá, anotem aí a primeira palavra. Pandemia. Anotem, pandemia. Aí eu quero que vocês digam o que é que o coração de vocês diz sobre pandemia. Qual é o sentimento que vocês têm? Que vai acabar logo? Que todo mundo vai ficar bem? É a esperança que vocês têm? A esperança que Deus dá para vocês? Quero que vocês anotem, tá bom? A segunda palavra é desamparo. Desamparo. Vocês estão se sentindo desamparados? Vocês estão se sentindo abandonados? Vocês estão com pena de pessoas que estão assim, que vocês sabem que estão desamparadas, que estão desempregadas, de famílias que estão passando por necessidade? Quero que vocês digam assim, escrevam o que o coração de vocês está falando, está pensando sobre isso. Terceira, né? Minha salvação. Terceira, minha salvação. O que vocês vão responder nessa minha salvação? Da salvação de vocês. O que vocês esperam? O que vocês têm no coração de vocês? O que Deus diz para vocês sobre a salvação de vocês? Se vocês estão mais
perto, mais longe, do que está dependendo da salvação de vocês. Pensem aí. Aí outra coisa que acho que é a quarta, né? Quarta, consagração do corpo e do sangue de Cristo. Consagração do corpo e do sangue de Cristo. Bem, essa última palavra, expressão, fala sobre a consagração do corpo e do sangue de Cristo, né? Que é o quê? É a transformação do corpo, da hóstia em corpo e do vinho em sangue, que é a nossa comunhão, que a gente vai participar, que vocês vão participar. Qual é o tamanho da fé de vocês para isso? Vocês acreditam? Vocês estão com medo? Vocês estão ansiosos? Vocês não querem mais? Vocês estão tristes ou chateados? Escrevam qual é o sentimento de vocês, tá certo? E com isso a gente termina, né? Mas sempre a gente tem que fazer um compromisso de fé, porque meditação da palavra sem ação não adianta. E qual é o compromisso que vocês querem ter para aumentar a fé de vocês? Para que essa virtude, esse presente de Deus nas suas vidas, ele aumente. Qual é o compromisso que você se propõe a fazer, né? O meu compromisso que eu vou fazer, eu vou rezar todo dia o ato de fé, né? Durante essa semana, já que foi a oração que eu disse que era boa que vocês aprendessem, né? Mas vocês podem procurar saber sobre a virtude da fé, procurar saber sobre o que é uma virtude, né? Ou escrever todo dia alguma coisa relacionada com a fé de vocês. Vocês podem fazer também do jeito que eu vou fazer, rezar todo dia esse ato de fé, rezar o credo todo dia, num determinado momento, pedir a Deus para aumentar a fé de vocês e falar para alguém da fé de vocês, conversar com alguém, desde que seja um compromisso de fazer durante essa semana, vai valer a pena, tá bom? Então, a gente termina por hoje nosso encontro e até o próximo domingo. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.